Olá, pessoal, boa noite. Tudo certo? Vamos avisando como que tá o som, se tá tudo legal, vão dando um joinha. Compartilhem a live com os amigos. A ideia hoje é a gente conversar sobre dicas de Botox. Várias pessoas já começaram a falar, Natália, o que é que vocês vão conversar sobre Botox? Botox é uma coisa tão básica, a gente já estuda há tanto tempo, a maior parte dos profissionais já faz Botox há muito tempo. Mas sempre tem algumas coisas que a gente nota, né, Dave, nos cursos, assim, que quando a gente está falando que para nós às vezes é mais básico, os alunos falam, nossa, mas isso eu não sabia, isso eu ainda não fazia, esse cuidado eu ainda não tinha. E isso faz toda a diferença lá na frente, né, nos resultados, na percepção de valor que os pacientes vão ter de você e também nos resultados, né? Então, é bem importante a gente sempre se atualizar, sempre buscar informações. E a ideia de live, gente, apesar de acontecer esses contratempos, é a gente poder conversar com vocês, a gente saber exatamente o que traz alguma dúvida, o que incomoda às vezes, o que vocês de repente não têm tanto resultado e deixaram de fazer. Eu aprendi num curso a fazer uma técnica bem legal, que parecia legal, cheguei lá e coloquei em prática, deu errado na primeira vez, já não fiz mais, desisti. Né? Então a gente quer que realmente vocês interajam conosco, que vocês mandem perguntas. Conforme vai evoluindo a live, a gente vai lendo e vai respondendo as perguntas de vocês, porque o objetivo é que a gente possa, todos nós possamos evoluir juntos, né? Nessa área tão linda da harmonização facial. Então, assim, a ideia hoje é a gente conversar sobre várias situações de Botox. E eu queria pedir, então, a interação de vocês. O Dave vai começar falando um pouquinho para vocês sobre as marcas comerciais mais comuns, assim, que a gente trabalha mais, que tem mais estudos e que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Olá, pessoal. Boa noite para todos. Vamos conversar um pouquinho, então, como a Nath disse, sobre a aplicação de toxina botulínica. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as marcas comerciais mais usadas, né, que tem disponível no mercado aí. Então, a mais tradicional que todo mundo conhece, pelo nome, já é o Botox. Né? A marca comercial tem a Botox, a gente tem o Butolift, o Botulin, temos também o Prosigny, temos também o Xeomin e o Dysport. Essas são as marcas comerciais mais conhecidas e mais usuais, né, que o pessoal mais utiliza. Tá? Daí cada um tem suas particularidades, mas a gente gosta de dizer que nenhuma é melhor que a outra. Né? Cada um vai usar, vai testar e vai ver a que mais se adapta, né? Que mais vai responder, mais vai dar resultado para o seu tipo de tratamento, seu tipo de aplicação, de inserção, seu tipo de paciente. Né? Umas que têm mais peso molecular, outros menos, dependendo da diluição que é feito. Né? Se tu quer uma aplicação dérmica, uma aplicação muscular, se quer um resultado mais imediato, cada uma tem suas particularidades. Tanto em relação ao armazenamento, né, ao transporte dela também. Então, cada marca tem a sua especificação e a gente tem que usar ela da melhor maneira. Então, essas são as mais conhecidas, que é o Botox, Botulin, Botulift, Dysport, Xeomin e o Prosigny. Tá bom? O Xeomin, ele é uma marca que o que é interessante no Xeomin é que ele não precisa ir para a geladeira, né? Então eu vejo que às vezes alguns profissionais falam assim, eu trabalho em vários lugares, e aí para eu ficar levando, se bem que hoje em dia, né, tem essas frasqueirinhas assim, com gelo, que a gente pode deslocar de um lugar para o outro tranquilamente. Mas enfim, né, a pessoa precisa facilitar a sua vida, ela não tem uma geladeirinha no consultório, que ela possa colocar isso. Isso é bem importante também, a gente vai conversar mais pra frente. Mas não, se tem uma geladeira grande, onde você armazena várias coisas, a comida, o lanche, vai ficar abrindo várias vezes por dia, não é o lugar para guardar o Botox, né, David? A gente sabe que isso não é o indicado. Então, se você não tem... Se você não tem um lugar... Se você não tem um lugar específico para colocar a toxina, só os produtos da harmonização, enfim, é melhor que de repente você use e trabalhe com uma marca assim, como o Xeomin, por exemplo, que ele não precisa ir para a geladeira, você não tenha essa preocupação, né? Em relação também ao Prosigny, algum paciente que tenha, hoje é bem comum, né? A gente vê pacientes com várias alergias, enfim, então paciente que tem alergia a ovo,
ela é uma marca que pode ser usada para quem tem alergia a ovo. Então, é uma alternativa também, né? E como o Dave falou, isso vai muito da experiência de cada profissional, né? Alguns se adaptam mais com um tipo de marca, outros se adaptam mais com outra, né? O importante é que você use uma marca, que ela tenha a Anvisa, que ela tenha os registros necessários para nós aqui no Brasil e que você tenha resultados. Você está acostumado a trabalhar com aquela marca e ela entrega bons resultados, você faz a técnica adequada, os seus pacientes ficam satisfeitos. Eu não indico que você tenha várias marcas. Eu já vi alguns profissionais falarem assim, eu tenho várias marcas, aí eu vou migrando. Aí você nunca sabe se você teve melhores resultados com uma ou com outra, né? Porque você não tem um tempo de avaliação dos seus pacientes. Então, eu acho que é interessante você trabalhar com aquela que te dê mais segurança e que você consiga entregar bons resultados, né? E aí, como o David falou, essas que ele falou, a maior parte delas, elas têm o padrão americano, né? O padrão americano é o Xiaomi, o Botulift, o Botox e o Prosigny, né? E existem algumas outras também, mas as mais comuns são essas. E nós temos um padrão europeu, que é o Dysport. Então, as unidades, quando a gente fala de 50 unidades de Botox, de 100 unidades de Botox, de 150 unidades, acho que tem algum que está fabricando agora em 150 unidades também. Eles são considerados padrão americano. Então, 100 unidades de Botox são 100 unidades dentro do padrão americano. 200 unidades de Botox são 200 unidades do padrão americano. No padrão europeu, são aquelas unidades do Dysport. Então, eu vejo que tem muitas pessoas que confundem isso. Não, o Dysport é excelente. Tem muitos profissionais que trabalham com o Dysport. Ele é ótimo. Ele é ótimo mesmo, eu também acho. Só que a pessoa às vezes confunde. Pensa, o Dysport está com preço super bom. Porque ele tem 300 unidades. Ou ele tem 500 unidades. Mas ele não é o mesmo número de unidades que o Botox, que o Botulin, que o Botulift. Porque ele é um padrão europeu. Então, a classificação dessas unidades ele é diferente. Então, você não pode dizer que 300 unidades de Dysport é 3 vezes mais do que 100 unidades de toxina botulínica pelo Botox, por exemplo. Não dá para fazer essa comparação. Então, a diluição, ela é diferente. Então, eu vejo que tem muitas confusões, assim, aí o profissional pega e dilui como se fossem unidades do padrão americano, ele dilui o padrão europeu. E isso pode gerar confusão e você ter problemas na dose, né? Você não vai estar sabendo quanto tem de dose naquele produto, tá? Então, assim, existem algumas diluições, né? Vários tipos de diluições, mas, assim, a diluição mais padrão pela bula, né? Ela é uma diluição para 50 unidades de Botox, por exemplo, padrão americano, 1 ml. Para 100 unidades, padrão americano, 2 ml. 150 unidades, né? Se tiver um frasco de 150 unidades, seria 3 ml. E 200 unidades seria 4 ml. Essa seria uma diluição padrão, tá? A diluição mais convencional, né? Mas a gente sabe que existem várias outras. E eu queria dar uma dica bem importante para vocês em relação ao Dysport, que eu vejo que tem bastante confusão, que é assim, se você fizer um comparativo, você considerar na sua mente que 300 unidades de Dysport é a mesma coisa para diluição do que 100 unidades de Botox, por exemplo, ou qualquer um deles do padrão americano, se você fizer essa mesma comparação, você pode diluir da mesma maneira. Então, eu entendi, tá, Natália, 300 unidades do padrão europeu, o Dysport, é a mesma coisa que 100 unidades do Botox? É. E eu diluo meu Botox de 100 unidades em 2 ml. Ok, você vai diluir em 2 ml. Então, essa é uma dica que eu acho que facilita bastante, porque eu vejo que muitos profissionais tiveram várias intercorrências na ROF, na parte de toxina, por conta disso. Porque fizeram a diluição errada, porque para um padrão misturaram com o outro, né? Então, eu acho que isso é bem importante cuidar. E o que é importante a gente dizer, que sempre as pessoas falam, tá, Natália, mas o que é ideal? É melhor diluir em 1 ml ou é melhor diluir em 2? Ou tem gente que dilui em 2,2, em 2,5? O que é o certo, o que é o errado? Não existe um certo ou um errado, gente. Na bula, diz para fazer essa diluição padrão. Mas é uma conveniência, né? É algo que está especificado ali. Mas não quer dizer que um esteja certo e que esteja errado. Porque o que importa é, se eu tenho um frasco de toxina, que dentro daquele frasco que eu comprei, me diz que nós temos 100 unidades de Botox, independente da marca comercial, 100 unidades de toxina.
Se eu tenho 100 unidades de toxina, não importa o quanto eu use de soro. Se eu usar 1 ml de soro, eu sei que numa ampola, por exemplo, se eu tiver uma seringa e na minha seringa cabe 1 ml e eu diluir 100 unidades em 1 ml, eu sei que na minha seringa eu tenho 1 ml, eu tenho 100 unidades de Botox em 1 ml de soro. Se eu diluir o meu frasco em 2 ml, eu vou ter 2 seringas, em cada seringa eu vou ter 50 unidades. Então, isso é o que importa. Vocês precisam saber em quantos ml de soro vocês diluíram para saber quantas unidades você tem a cada ml, ou a cada meio ml, ou a cada 0,3 ml que vocês vão utilizar, né? Então, isso aqui é importante. O David quer mostrar as outras ampolas, as outras seringas. Assim, em relação que a Nath estava falando, em relação à melhor técnica, à melhor diluição, ao melhor produto, né? A gente não diz que existe uma melhor técnica. A melhor técnica ou a melhor diluição é a diluição que a gente domina. A diluição que você aprendeu, que você domina. A maioria do pessoal, acho que é dentista, né? E muitos são ortodontistas. Então, vamos dar um exemplo na nossa área. A gente tem várias técnicas. A gente tem o Damon, a gente tem Roth, tem MBT, e todos, o objetivo de todos é deixar os dentes alinhados. Então, o objetivo da toxina botulínica é o quê? É paralisar a musculatura para a gente impedir as marcas de expressão, né? Então, você vai utilizar a técnica ou a diluição ou a musculatura que você mais domina, né? Isso daí é o principal, tá bom? Então, a diluição. Hoje, em relação à diluição, a gente tem várias escolas, né? Então, tem pessoas que ensinam, professores que ensinam a diluir em 2 ml, outros que ensinam a diluir em 1 ml. Então, a que você aprender ou que você achar mais interessante, que você mais domina, que dê mais resultado para você, que você vai usar, né? Então, aqui, a gente tem várias seringas de 1 ml, sem o I, com uma marcação diferente, né? Que são 10 tracinhos. Depois a gente tem uma outra de 100 UI, que são 5 tracinhos entre uma e outra. Temos outra de 50 UI, ou meio ml. Também tem uma unidade a cada tracinho. Tipo, dos 50 ao 40, a gente tem 10 tracinhos. E tem a de 30, que fica mais fácil de utilizar, porque os espaços são maiores. Então, assim, a gente tem que pensar que em cada seringa dessas, se a gente diluir em 1 ml, aqui, nós vamos ter 100 unidades. O frasco inteiro da toxina botulínica vai estar aqui. Se a gente diluir em 2 ml, nós vamos ter 50 unidades aqui. Então, na hora de realizar a técnica, na hora de aplicar ou liberar a toxina, a gente tem que pensar, se eu diluir em 1 ml e eu quero liberar uma unidade, e eu vou pegar um tracinho de cada. Se eu diluir em 1 ml, né? Agora, se eu diluir em 2 ml, né? Daí eu vou ter que liberar 2 tracinhos a cada unidade. É isso que a gente tem que pensar. Vai ficar uma maneira mais simples. Então, para quem está iniciando, o ideal é fazer a marcação já com uma caneta, como se fosse pegar a caneta e já marcar as unidades para cada músculozinho, pegar e já marcar na caneta. É uma dica bem bacana para não ter erro na hora da aplicação. Por exemplo, vou colocar nos corrugadores, né? Vou colocar, vamos dizer, 4 unidades em cada corrugador. Vou lá e marco. Pá, pá. Aí vai lá e coloca bem certinho, não tem erro, né? Já está marcadinho com uma caneta marca-texto. Então é uma dica bacana para não desperdiçar o produto, né? E não ter intercorrência depois. Tá bom? É uma dica também legal, a gente vai falar depois um pouquinho de pontos, mas uma dica legal também, porque a gente fica às vezes um pouco inseguro quando a gente está começando, né? Eu vou encher a seringa e aí eu vou injetar e vai que eu injeto um pouquinho mais, né? Principalmente num músculo do terço inferior, pega os músculos da mastigação, a gente pode fazer uma tragédia na face do paciente, então tem que ter muito cuidado. Então, uma outra dica é também, você pode marcar quanto vai colocar, mas se você quiser também garantir, Natália, mas eu sinto um pouco inseguro, vai que eu aperto demais, né? Então, além disso, você pode pegar exatamente a dose que você quer para aplicar. Por exemplo, são só 3 unidades que eu tenho que aplicar aqui, é muito pouquinho.
Então, eu posso pegar só 3 unidades, vou lá e injeto, que não tem erro. Aquilo que está na seringa que é para eu injetar. Né? Então, funciona bem legal. Pode marcar. Ou se você tem medo na questão de colocar um pouquinho a mais, né? Porque ainda não está com a mão bem treinada, enfim. Pode fazer dessa maneira também. Eu acho que funciona bem legal. E ainda falando da diluição, que a gente disse, né? Então, independente de quanto você tenha colocado de soro dentro do frasco, eu já vi colegas também falarem que na hora da diluição, né? Alunos chegaram e falaram assim, Natália, meu Deus, o que eu faço agora? Na hora de diluir, eu errei. Em vez de eu colocar 2 ml de soro, eu coloquei 4. Agora eu vou ter que jogar fora a minha toxina. De jeito nenhum. Você colocou 4. O que vai acontecer é que na hora de calcular, como o Dave falou, se tivesse diluído em 1, era 1 tracinho, uma unidade. Se tivesse diluído em 2, seriam 2, vão ser 4 tracinhos. Você vai multiplicar pela quantidade de soro que você colocou. Claro que não é o ideal, né? Você diluir em muita quantidade de soro, dependendo do músculo que você vai trabalhar, os riscos de intercorrências aumentam muito. Então, quanto menor o volume de soro, dependendo da região onde você vai aplicar, melhor. Fica mais fácil e diminui o risco de intercorrência, né? E aí, falando ainda de diluição, sobre a questão do mesobotox ou microbotox. Não sei se vocês já trabalham com isso, mas eu acho que é uma técnica, assim, eu particularmente uso várias outras estratégias antes de precisar lançar mão do meso microbotox, porque eu acho que a gente precisa fazer uma diluição maior e a forma mais segura de trabalhar com ele é realmente pegar um frasco de toxina, seja ele qual for, e diluir em 10 ml. Eu preciso colocar 10 ml de soro. Então, gente, não é qualquer frasco que cabe. O Prosigny não cabe, o Xiaomi não cabe. Dependendo do frasco, você vai ter que usar o frasco o Botox 100 ou 200 unidades, ele cabe tranquilo, né? Então, eu acho que o Botolift cabe também, porque ele é maiorzinho, né? O frasco. Então, você vai ter que ver o tamanho do frasco para ver se vai caber os 10 ml. Essa seria a forma mais segura, porque eu tenho certeza que toda aquela toxina ali diluída, ela está hiperdiluída. E aí eu poderia trabalhar com microbotox. O microbotox seria como se eu fosse pulverizar toxina na face do meu paciente. Então eu quero agir naquelas rugas radiais, quando a gente sorri e marca as ruguinhas aqui nessa região. Se eu aplicar mais profundo nessa região, ou se eu aplicar uma dose maior, eu corro um risco de pegar alguma musculatura, o risório, por exemplo, e travar o sorriso do meu paciente. Então, também não é algo que é legal, né? Então, se eu ou quero fazer aplicação nessa região aqui, então, qualquer região que eu possa colocar em risco o resultado, o ideal seria uma hiperdiluição. E a forma mais segura de fazer isso seria diluir em 10 ml. Mas existem outras técnicas que eu já vi fazerem também. Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar dessa outra forma, mas realmente, na questão de economia, ela seria um pouco melhor, né? Que seria assim, você pega no frasco, por exemplo, eu quero aplicar 5 unidades, eu quero diluir 5 unidades. Eu pego 5 unidades no frasco, na ampola, na seringa, tenho 5 unidades aqui na minha seringa. E eu quero hiperdiluir. Eu vou pegar mais essa mesma quantidade e diluir de novo. Ela já está diluída aqui, naquela minha diluição padrão, 1 ml, 2 ml, enfim, como eu sempre diluo. E eu vou diluir de novo no dobro de unidades. A mesma quantidade de unidades que eu tenho de toxina já diluída no padrão convencional, eu coloco de soro. Mais 5 unidades de soro, por exemplo. Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar porque eu não sei exatamente em quanto que eu diluí aquela toxina que está ali. Eventualmente, eu posso ainda assim ter uma intercorrência dependendo de como eu aplicar. Então, a minha sugestão é que se for trabalhar com mesobotox ou microbotox, você faça a diluição padrão para isso, que seria 10 ml. E aí, dependendo do frasco de toxina que você for trabalhar, não dá, não cabe, né? Então, você tem que ver se realmente cabe. E aí faz essa diluição. Ele pode ser aplicado tanto em pápulas, com a própria agulhinha de botox normal, como ele pode ser aplicado naqueles frasquinhos de Smart Infusion, de microagulhamento, né? Tipo carimbo, que você pode colocar junto à toxina com outros ativos que você queira microagulhar. E realmente ela dá um efeito bem legal. Só que é um efeito que geralmente, por ser muito diluído e por ser uma dose pequena e muito superficial, ele não tem uma duração tão legal, né? Então eu acho que hoje em dia, há mais tempo atrás, eu acho que ele era uma alternativa melhor. Hoje tem tantas outras técnicas para melhora da qualidade dérmica, que eu acho que eu deixaria para última alternativa usar o mesobotox para
a questão dessas ruguinhas. Mas é importante que vocês saibam que existe sim essa técnica. Se for necessário, dá para lançar a mão dela sim também. E lembrando que a aplicação do Mesobotox é dérmica e não muscular, né? Que a gente faz, né? Sim, exatamente. Em pápulas, né? Bem superficial. Quer falar um pouquinho pra gente, Daisy? Eu recebi antes uma pergunta ali no YouTube sobre a forma de armazenamento. Se a gente pode dar algumas dicas de armazenamento da toxina. Sim. E, pessoal, só antes do Dave começar, eu queria pedir para vocês mandarem, aproveitarem que a gente está ao vivo aqui e mandarem as dúvidas de vocês, compartilharem, mandarem likes, coraçõezinhos, que a gente fica bem feliz. Então, o padrão de armazenamento, o que está na bula do Botox, né? O padrão de armazenamento é de 2 a 8 graus ou congelado, né? E também a gente ter uma geladeira específica para guardar produtos de harmonização facial. A gente não pode guardar o nosso pote de Botox junto com a marmita do lanche, junto com outros artigos que tem do consultório, tem que ter uma geladeira específica. Porque uma coisa que acontece bastante de intercorrência, a maioria das intercorrências na aplicação de Botox é por contaminação, né? E uma geladeira que tem, vamos dizer, um sanduíche, que tem uma garrafa de água, uma coisa, pode ter contaminação. E se ela está aberto, o frasco, geralmente essa bactéria vai entrar e vai contaminar, a gente vai passar para a derme do paciente ou para a musculatura. Então a gente tem que ter cuidado nisso daí, principalmente em uma geladeira específica para armazenação do Botox, ter um termômetro, um termostato, para a gente ver a temperatura mesmo, se está entre 2 e 8 graus, né? Ou deixa congelado no congelador, tá? Também em relação a tempo de uso, a gente preconiza usar até 3 dias, né? A gente sempre usa o que está na bula, né? Então, 3 dias após a diluição, né? A gente tentar programar os pacientes para terminar. O ideal é terminar o frasco a 100 unidades do Botox, você vai usar um de 200 unidades, terminar todos eles no mesmo dia, né? Ou sobrar um pouquinho pro retoque, ou agendar todos os pacientes, né? E já prevendo o retoque que vai vir dos pacientes anteriores. Então, a gente tem que fazer essa logística para a gente conseguir gastar toda a nossa toxina, pelo menos até 3 dias, né? Outra coisa também para quem trabalha em outros consultórios, em relação a transporte da toxina, né? A gente tem que cuidar em relação à variação de temperatura depois de diluído ou antes de diluir mesmo, né? A gente tem que ter uma frasqueirinha ou um cooler, que hoje tem nos carros, né? Que coloca, liga na tomadinha do carro ali e mantém geladinho o teu Botox. Também sempre se preocupar com a limpeza, né? A gente tem que estar sempre em relação à asepsia do local, tanto da face do paciente, tudo. Então, essas são as dicas mais básicas em relação ao armazenamento, não tem muito o que se falar. Mas em relação à temperatura e higiene do lugar onde a gente vai guardar, armazenar a toxina, né? É isso aí. Eu queria mostrar para vocês. Eu já li algumas perguntas ali, eu já vou falar na sequência, tá? Existem uns termômetros, gente, que são bem práticos, que você consegue colocar você coloca no frigobar, né? Coloca essa partezinha que fica para fora, esse visor, e ele tem um fio. E aí, esse sensorzinho aqui, ele fica dentro da geladeira. Você coloca na parte mais interna e você mantém ele ali. E aqui na parte externa, você não precisa ficar abrindo a geladeira, porque eu sei que tem colegas que colocam aquele termômetro normal de medir a temperatura, de medir febre, né? Coloca ali, você tem que sempre abrir a geladeira, colocar e olhar qual é a temperatura que está no termômetro. Então, você se obriga a abrir mais vezes do que necessário para ficar revisando. Então, esse tipo de termômetro, ele funciona muito legal, porque você coloca essa partezinha dentro da geladeira e isso fica para fora. Então, você consegue, no visor aqui, saber qual é a temperatura sempre, sem precisar abrir. E você pode, inclusive, pedir para uma funcionária sua 2, 3 vezes ao dia, digamos, dar uma olhadinha. Ela vai limpar a sala, ela vai organizar alguma coisa, ela já dá uma olhada se está naquela temperatura de 2 a 8 graus. Eu vi que teve alguém que perguntou aqui antes sobre a temperatura, é de 2 a 8 graus. E o Botox, da marca comercial Botox, ela pode sim ser congelada, tá? E ainda, eu anotei aqui algumas perguntas, Dave, que fizeram também, né, em relação aos 3 dias. Isso é legal, gente. Na minha experiência, a que eu trabalho mais, a toxina que eu trabalho mais é o Botox. Então, é o que eu tô mais acostumada.
O Botox, na bula dele, é isso que o Dave falou que recomenda, tá? São 72 horas que eu posso utilizar. Eu procuro me organizar para usar no mesmo dia toda a toxina de preferência. Mas caso sobre um pouquinho, eu tenho ela, posso manter ela armazenada na geladeira, na temperatura, tudo certinho, por ainda mais 2 dias, tá? O David falou antes também da questão do retoque. Alguém perguntou isso também, né? Sobre o retoque da toxina. Na verdade, eu nem gosto de falar essa palavra retoque, né? Porque às vezes o paciente entende que tem que fazer o retoque, né? Provavelmente vocês tenham essa experiência também, que o paciente fala assim, ai, doutora, o retoque está incluído, né? Eu não preciso pagar para fazer o retoque, já está incluso. E, na verdade, a gente não deveria incentivar o nosso paciente que retoque é uma coisa boa. Na verdade, o retoque, ele vai ser realizado se for necessário, né? O retoque é algo que a gente não quer que aconteça. O ideal é que a gente fizesse todo o procedimento, ficasse bom já naquela vez. Ele volta depois de 15 dias ou 14 dias para fazer uma revisão e, eventualmente, se tiver uma sobrancelha erguer um pouquinho mais que a outra ou ficou aí alguma marquinha, a gente faria o retoque, tá? Mas a gente não incentiva o retoque porque ele realmente não é algo positivo. Teve alguém que perguntou também sobre se poderia armazenar osso e biomateriais na mesma geladeira. Na verdade, a questão, gente, é de contaminação, lógico, mas provavelmente esses biomateriais eles devem estar, né, em recipientes adequados e tudo mais. E se você não abre com frequência, ele vai ficar separado, não tem maiores problemas. O problema é a gente ter um frasco já diluído de toxina, sem risco de contaminação, e você colocar na geladeira da comida, do consultório, ou da sua casa, enfim, e principalmente ficar abrindo e fechando várias vezes ao dia. E isso vai fazer com que mude a temperatura muitas vezes, que não é o interessante, né? A gente não deveria trabalhar dessa maneira, tá? E tem mais uma pergunta também que tinham feito antes, que era em relação ao Dysport. Alguém perguntou sobre o Dysport. Então, eu vou repetir a explicação do Dysport para tentar facilitar um pouquinho para vocês. Tem sempre essa dúvida, acho que foi a Roberta Marinho que perguntou, né? Ela é aluna do curso Sucesso em Roche. Então, assim, o Dysport, ele está diretamente relacionado. Luciana Orsi também perguntou sobre o Dysport. Então, legal. A diluição do Dysport, a gente pensa, porque como eu expliquei antes, ele está num padrão europeu. Então, 300 unidades de Dysport é a mesma coisa para o padrão de unidades que 100 do Botox, por exemplo, tá? Ou quaisquer uma dessas outras que o Dave comentou antes, que é o padrão americano de toxina. Então, é a mesma proporção. Então, se você considerar que o Dysport é igual a 100 unidades de qualquer outro desses do padrão americano, está resolvido o seu problema, porque você vai diluir como você diluiria no padrão americano. Como que você diluiria 100 unidades de Botox? No meu caso, eu faço uma diluição para 2 ml. Então, se eu vou diluir em 2 ml, como que eu vou diluir 300 unidades do Dysport? 2 ml. Da mesma maneira, você vai diluir. E o Dysport, ele existe também 500 unidades, tá? 500 unidades estaria proporcional a um frasco de toxina de 150 unidades no padrão americano, que seria, eu não sei se é o Botulift ou o Botulin, que estavam para lançar ou já lançaram, de 150 unidades. Eu ainda não usei nenhuma toxina de 150 unidades, tá? Então, a de 500 unidades do Dysport está para 150 unidades deste outro. Então, você vai diluir da mesma maneira também, tá? Você vai diluiria para 3 ml, o de 500, exatamente isso, Luciana. Você diluiria para 3 ml, porque 3 ml é a mesma coisa que 150 unidades do padrão americano, tá? Então, você pode fazer a mesma coisa, o de 500 unidades, exatamente, é 3 ml. Então, facilita quando você faz essa comparação com o padrão americano, porque daí o padrão americano é o que a gente está mais acostumado, certo? Isso aí, perfeito. Continuando, David, não sei se tu leu algumas outras perguntas que alguém tinha mandado. Aqui, uma pergunta sobre se todas as toxinas depois de diluída precisam de refrigeração. Então, como a gente já havia falado, o Xeomin ele não precisa de refrigeração, tanto antes de diluir quanto depois de diluir, tá? Outra pergunta
sobre congelar. O ideal seria congelar antes de diluir. Depois de diluído, manter na temperatura de 2 a 8 graus. Tá? E perguntaram também se 1 ml de soro para 100 UIs de toxina de qualquer marca. Sim, de qualquer marca, salvo Dysport. Dysport é a outra diluição, como a Natália recém explicou. Né? Então, a Natália, ela dilui em 2 ml. Eu diluo em 1 ml. Né? Então, 1 ml de soro para 100 unidades. É a maneira que eu mais me adaptei e a Natália se adaptou com a de 2 ml. Então, são maneiras nenhuma errada. Nós dois temos os resultados mais satisfatórios com essas técnicas. Então, eu faço com 1 e ela faz com 2. Alguma coisa tem que divergir um pouquinho, né, Nath? Exatamente, mas é legal, porque daí a gente testa coisas diferentes e a gente pode trazer essas informações e trocar com vocês também, né? Como eu falei, a questão da diluição, quando a gente começa a estudar, né, toxina, primeiro curso que a gente faz de toxina, meu Deus, a gente fica maluco enxergando aquele monte de risquinhos e agora eu nunca vou saber aplicar, eu nunca vou saber essa técnica, como é que eu vou diluir, não vou diluir. Então, a ideia, gente, é facilitar a vida de vocês. É que a gente possa trazer a nossa experiência clínica e a experiência clínica dos nossos alunos, que a gente acaba tendo mais experiência ainda, porque a gente divide com eles isso, e a gente conseguir dividir isso e cada vez mais os profissionais, os dentistas e os outros colegas que nos assistem possam ter sucesso nos seus resultados, né? Essa é a ideia, a gente fortificar a nossa profissão, né? Então, em relação à questão do retoque, né? Segundo a bula, o ideal, eu já vi alguns profissionais falando assim, eu faço, aí sobra um pouquinho e aquele pouquinho que sobra eu guardo para o retoque, né? Só que a ideia é que não tenha retoque, mas digamos que tenha, né? Acontece com todo mundo alguma vez na vida ou muitas vezes na vida precisou fazer algum retoque, principalmente quando é a primeira vez que você aplica a toxina naquele paciente e você não sabe como vai reagir a musculatura dele. Aí o paciente voltou. 15 dias estaria contraindicado eu guardar o meu frasco de botox, de toxina, por tanto tempo, pelo risco de contaminação, gente. Não é nem por efeito, tá? Tem artigos científicos publicados já mostrando de pessoas que guardaram o frasco de toxina por até um mês e aplicaram e tiveram excelentes resultados também. A gente não está falando aqui de ter ou não ter resultado, a gente está falando de segurança para o paciente de vocês, de contaminação, tá? O que a bula, o que o fabricante nos diz é que até 72 horas seria sem risco de contaminação, claro, se a gente mantiver uma geladeirinha adequada e seguindo todos esses cuidados que o David falou agora. Então, a minha sugestão para você que, de repente, não tem um fluxo muito grande, Natália, de procedimentos ainda, como que eu faço, então, o Botox? Eu não posso guardar, né? Então, a sugestão é que você organize, né? A gente já falou em várias outras lives sobre Botox Day, sobre Beauty Day, enfim. Então, você organizar esses momentos com intervalos de acordo com o que você possa fazer o Botox, né? Então, assim, eu já tive fases e os meus alunos já tiveram fases na vida deles em que eles faziam uma vez por mês um Beauty Day. Eles não tinham uma frequência tão grande. Então, eu marcava a revisão dos meus pacientes depois de um mês. O ideal é que fosse em 15 dias. Mas se você precisar marcar em 21 dias, em 30 dias, tá tudo bem, não vai ser um problema grave, né? É melhor do que você abrir um frasco de toxina só para fazer um retoque, e aí você vai perder ele também pela contaminação, ou você manter por 15 dias, o risco de contaminação é muito maior. Então, a sugestão é que você faz o primeiro em um mês, depois você tem um fluxo maior, marca a cada 21 dias, até que você, no mínimo, a cada 15 dias, tenha pacientes para fazer Botox todos no mesmo dia, ou em 2, 3 dias, e aí você consegue aproveitar para fazer no do mês que vem o retoque dos desse mês, e assim sucessivamente você consegue se organizar para isso, né? Então, eu acho que funciona bem legal, organizando os pacientes, vai funcionar melhor. Tinha mais outra pergunta? Teve mais uma pergunta aqui bem interessante sobre a área da glabela. Se a gente aplica preenchedor, pode utilizar preenchedor ou a gente só usa a toxina botulínica. Nessa região, a gente só utiliza a toxina botulínica, não utilizamos preenchedores. E quando tem já a marca estática e não dinâmica, a gente tem outras alternativas de tratamento a não o preenchedor. Mas preenchedor nessa região, nós preconizamos de não utilizar. A gente ensina a não utilizar no nosso curso.
Né? Tem um Só a risco toxina muito grande. botulínica e depois outras alternativas de tratamento que ao longo das nossas lives a gente vai incluindo aí e vai falar. Hoje nosso foco é mais a toxina. Então, para a região de glabela, toxina nos corrugadores e no próstero. Se tem as marquinhas verticais, a gente coloca nos corrugadores. Se tem a marquinha vertical e a horizontal, a gente coloca corrugadores e próstero. Ou só a horizontal, colocamos só no próstero. É isso daí que Essa é é a uma dica indicação. do Dave bem legal, porque eu vejo que as pessoas fazem um padrão, né? Aprendem a aplicar nos 3 pontinhos aqui. E aí vai fazer, sempre faz nos 3 pontinhos. E não se dá conta que se a gente não tiver a ruga horizontal, a gente não tem necessidade de aplicar no próstero, né? Então não precisa. Então você economiza aquela dose de toxina. E também, geralmente, quando o paciente não tem essa marca, é porque ele não tem uma contração tão forte, fica muito pesado, né? O aspecto nessa região também não é tão legal, né? Eu queria comentar também com vocês sobre a questão que a gente falou um pouquinho antes, sobre a questão muscular ou dérmica, né? Também não existe uma divergência de um está certo, o outro está errado, mas a aplicação dérmica, eu particularmente gosto muito dessa aplicação, porque a gente já tem um resultado como se fosse um tratamento na pele do paciente, como se fosse um preenchimento das rugas. Eu gosto muito do efeito dérmico. Então, na hora de aplicar, por exemplo, em alguns músculos, eu também faço muscular, mas eu seleciono alguns pacientes que eu quero um efeito, por exemplo, na região do frontal, a parte da metade do frontal para cima, eu gosto muito de trabalhar dérmico, com uma concentração um pouquinho maior. Então, eu entro com a agulha de ladinho e eu não aplico muscular. Então, eu não aprofundo a minha agulha, eu aplico na derme. Ah, Natália, mas aí ele vai atingir o músculo? Claro, ele vai atingir o músculo também. Só que como ele atua também na derme, ele dá um efeito estético muito legal para o paciente e também um resultado mais imediato. Então, o paciente já na hora que faz as caretinhas que a gente pede para ele fazer, sim, o paciente pode sair da sua consulta já com um efeito de diminuição da contração muscular por esse efeito na derme que acontece. Então, você entrando e fazendo pápulas, assim como a gente faz pápulas, gente, para aplicar skin booster ou outros procedimentos mesoterapia, a gente pode trabalhar na região do frontal. Eu gosto muito de trabalhar com aplicação dérmica e na região do orbicular dos olhos. Eu acho que dá um efeito muito bonito também de tratamento, né? A gente sabe que a toxina não é um tratamento, mas quando a gente atua em pápulas na derme, a gente tem um efeito, sim, bem positivo, tá? Então, essa era uma dica que eu queria passar para vocês. De aplicação em pápula, claro. Ah, Natália, mas aí quantas unidades tu tá aplicando? Claro que depende muito daquele paciente, mas fica em torno de 1 a 3 unidades, mais ou menos, né? Se a gente fosse medir o quanto de unidades para uma pápula, depende muito da diluição também. Na minha diluição de 2 ml, é em média de 1 a 2 unidades de volume que eu consigo fazer em pápulas. Então, eu acho que fica bem legal o resultado. Quem ainda não experimentou, eu acho que vale bastante a pena. Certo? A gente vai falar um pouquinho sobre os pontos. Boa noite, Jaque, Andréia. Sejam bem-vindas. Vamos conversar um pouquinho sobre pontos de aplicação, Dave. Uma dica bem bacana sobre arqueamento de sobrancelha, que geralmente as mulheres querem arquear a sobrancelha. E a gente tem aquele pensamento, quem tem as linhas de expressão da inserção do couro cabeludo aqui até aqui, né, não pode arquear as sobrancelhas. Né? Então a gente não pode arquear as sobrancelhas na primeira sessão. E a gente tem que pensar que a harmonização facial não tem o resultado imediato. A gente também pode fazer tratamentos. Né? Então, a gente vai tratar a musculatura do paciente. Né? Quem tem essa ruguinha, né, de canto a canto da testa, então, primeiro a gente vai relaxar, vai melhorar a dinâmica dessa musculatura. Vai fazer todo o tratamento sem arquear a sobrancelha. Né? Por quê? O que acontece com o músculo frontal? Ele é um músculo elevador. Se a gente aplicar demais, a gente, além de não erguer a sobrancelha, a gente vai baixar ela, né? Então a gente vai fazer um tratamento, fazer os pontos, aplicar e esperar uns 3 meses. Depois de 3 meses, vai estar a musculatura relaxada e a gente vai fazer a reaplicação para elevar o canto da sobrancelha. Quem tem a marca inteira. Quem não tem, quem tem a marquinha só
centralizada no meio, na parte frontal, daí a gente vai fazer aquela técnica. Centro da pupila, vai fazer um ponto. Dessa região para cá, a gente não aplica a toxina, né? Bem no centro da pupila, ó. Centro da pupila, na região para cá, não se aplica a toxina. A gente vai fazer no prócero, nos corrugadores, e marcar os pontinhos para diminuir as ruguinhas da testa e, consequentemente, a sobrancelhinha já vai erguer, bem no V da sobrancelha. Então, são dois casos diferentes. Quem não tem a ruga de ponta a ponta na testa, a gente já consegue, na primeira sessão, conseguir dar o efeito de elevação da sobrancelha. Quem tem a ruguinha de ponta a ponta, a gente vai primeiro tratar a musculatura para depois fazer esse efeito. Ou seguir para outras alternativas de arqueamento de sobrancelha. Mas quem tem essas marquinhas, não é impossível a gente arquear as sobrancelhas apenas com o Botox. Tem essa alternativa aí, tá bom? Então vamos fazer vamos fazer umas técnicas do terço superior da face, né? Que a gente preconiza. Terço superior da face, região de orbicular dos olhos, corrugadores e prócero, frontal e os bodylines, né? Vou marcar aqui então. Vamos ver se pega na minha cabecinha aqui. Minha cabecinha já está bem rabiscada aqui, né? Fui anotando as perguntinhas que tá vindo bastante pergunta ali, né, Tiago? Uhum. Tá. Vou marcar aqui então. Na região frontal, quem não quer, a gente quer arquear a sobrancelha. Quem não tem as marquinhas de expressão no cantinho. Então a gente vai do centro da pupila, marca. Acho que é melhor marcar em mim aqui. Vamos ver. Ó, centro da pupila, marcou. Nessa linha para trás, a gente não coloca a toxina. A gente centraliza em V, nas marquinhas, com distância de 1 centímetro em 1 centímetro eu coloco. Tá? Daqui nos corrugadores, a gente vai fazer assim, ó, enruga e vê onde é que está o corrugador. Marcamos um pontinho em cima de cada e também bem no meio para pegar o próximo. E 3 pontinhos na hora do sorriso. Ó. O meu Botox está em dia lá. Ó. Sem marquinhas, sem ruguinha na testa. O corrugador está um pouquinho, né? Mas a sobrancelha está levantando. Tá? Então, ó, corrugador aqui, ó, bem o pontinho do corrugador a gente vê. Um pontinho aqui, um pontinho aqui. Nunca injetando da linha média para distal para a gente não dar pitose na pálpebra, que pode acontecer aqui, sempre assim. Nunca para lá. E cuidar também para não baixar para o olho, né? Então a gente tem que sempre usar agulha curta, né, nessa região aqui. Quem tá iniciando aí, sempre dessa região assim, ó. Sempre na diagonal em direção à linha média, né? Aqui a gente pode entrar assim, 90 graus. Aqui na região orbicular do olho, nunca de fora para dentro também. Sempre assim, assim e assim. E na testa, nunca em 90 graus. Sempre agulha de ladinho, uma unidade ou em pápulas, dependendo da diluição, né? Essas aí são as principais dicas aí os principais pontos aí do terço superior da face. Queria fazer um complemento sobre algumas perguntas, Dave, que vieram aí. Alguém perguntou se a gente podia fazer o arqueamento da sobrancelha depois da segunda sessão. Então, o paciente veio, eu fiz a aplicação da toxina, bloqueio, e aí depois eu faço o arqueamento, né? E isso eu acho bem importante, gente. É uma dica também, perguntar para o paciente. Já aconteceu muitas vezes da paciente chegar e eu perguntar para ela, na sessão que eu vou fazer a aplicação do Botox, eu pergunto: você gostaria de arquear a sobrancelha, tanto para homem quanto para mulher, né? E aí, porque geralmente as mulheres querem mais isso, mas eu já tive vários pacientes homens que também quiseram, então a gente sempre pergunta para o paciente se ele gostaria de arquear a sobrancelha. E às vezes, o paciente fala: ai, não sei, tenho medo e tal, vamos fazer primeiro e aí depois eu vejo. Aí eu sempre explico para o paciente assim: olha só, explico tudo isso que o Dave acabou de explicar para vocês, que na verdade a gente não aplica para arquear, não é que a gente aplica um ponto para arquear, né? A gente deixa de aplicar, então a gente aplica mais central, deixa livre essa região, como ele explicou ali a técnicazinha, para arquear, porque daí eu vou dar mais movimento para essa região. No momento que eu faço isso, se eu bloqueei, se é uma paciente como eu, por exemplo, que tem ruga fazendo a volta assim na cabeça, eu não posso arquear, fica aquela prega aqui nessa região, não fica bonito. Mas eu tenho, acreditem se quiser, pacientes
que preferem ficar com a prega, mas querem o efeito de arqueamento. Claro que agora tem outras, né? Tem outras técnicas que a gente pode usar com fios e tudo mais para conseguir o arqueamento também, né? Mas a minha dica é assim, diga para o seu paciente, se eu deixar livre aqui e arquear e você não ficar satisfeito, ficou uma prega, ou arqueou demais, fiquei com cara de assustada, não gostei, eu consigo resolver. Depois de 15 dias, eu aplico aquele pontinho. Aí, gente, como é que a gente faria, né? Arqueou demais, como é que a gente faria? Eu vou medir mais ou menos na metade da altura, né? Sempre com aquele um dedinho, 1 centímetro, pelo menos, de distância dessa região aqui. E eu vou marcar um pontinho para tirar aquelas rugas e para a sobrancelha voltar na altura como ela era. Então, eu consigo resolver. Eu gosto de dizer isso para o paciente. Vamos ver como que fica. A não ser que a paciente não queira de jeito nenhum, ela já arqueou num outro momento e ela não gostou do resultado. A gente não faz, a gente já bloqueia aqui. Mas se a paciente está em dúvida, eu sempre tento convencer de a gente deixar livre para ela ver o efeito que vai dar. E se ela não gostar, a gente resolve isso. Uma outra dica que eu queria dar também, para quem está começando, é na marcação. Tem muitas pessoas, muitos alunos que perguntam assim, Natália, como que eu sei aonde que eu marco que eu não posso aplicar a toxina, né? Então, eu sempre peço para o paciente fazer a carinha de bravo, meu botox também está em dia, faz a cara de bravo, aonde termina, porque a gente enxerga bem certinho as ruguinhas que marcam aqui os corrugadores, né? Então, ele salta. Quando termina o Vzinho do corrugador, é ali, eu faço um desenhozinho assim sempre nos meus pacientes. Eu faço uma marquinha, um Vzinho aqui, e aí, dali para trás, um dedo pelo menos, 1 centímetro pelo menos, eu não devo aplicar toxina de jeito nenhum. Porque senão eu vou ter ptose de sobrancelha, que é horrível. É uma das piores intercorrências de toxina do terço superior, né? Então, essa é uma dica para vocês marcarem, se vocês têm essa dúvida ainda, marquem ali, porque aí vocês não vão, com certeza, correr o risco de dar ptose de sobrancelha, tá? Essa foi uma dúvida que perguntaram. E perguntaram também sobre a marcação, diferença de marcação para homem e mulher. Eu não entendo como uma diferença de marcação. Claro, na questão da sobrancelha acontece mais de mais mulheres quererem, né? Então a gente sempre perguntando antes, não tem problema. Eu vejo que a dose é diferente, né? Para os homens, e não só os homens, tem muitas mulheres também que têm uma força muscular, que malha bastante e tudo mais, tem uma força muscular mais pesada, um músculo mais forte, eu vou precisar usar uma dose maior. Mas a marcação, basicamente, seria daqueles objetivos que você tem de resultado, né? Tem alguma pergunta, Dave, que tu gostaria de responder? Sim, a Ana, nossa aluna de Orlando lá, né, ela perguntou sobre a glabela. Se tem uma dose máxima assim, para utilizar quando tem, na primeira, às vezes tu não consegue. Então, tu começa a conhecer o teu paciente, né? Esse paciente tu aplicou, vamos dizer que na primeira aplicação dele, tu aplicou 3 unidades. Na hora da revisão, tu viu que ele não fez tanto efeito. Colocou mais 1 unidade ou 2 unidades. E depois conseguiu. Então, na tua próxima aplicação, no retorno do paciente, tu vai utilizar já de 4 a 5 unidades nesse paciente, né? Para ver se na hora da revisão vai ter necessidade ou não de tu reaplicar ele, né? Então, assim que tu vai dosando e conhecendo o teu paciente, de acordo como se fosse com a atividade muscular que ele tem, a intensidade da ativação muscular que ele tem nessa região, né? Isso aí. Exatamente. Eu vou acelerar um pouquinho, porque o nosso tempo está se esgotando, porque eu sei que aqui no Insta, depois de 1 hora, cai. Então, assim, gente, falar um pouquinho sobre o terço inferior da face, que eu acho que esse é um diferencial muito grande, principalmente de nós dentistas, porque eu vejo que tem muitos profissionais que não aplicam. Acontece muito comigo aqui e com os alunos que relatam que o paciente fazia com outro profissional e acabou migrando para o dentista porque entendeu que sim, tem profissionais que dizem que daqui para cima se faz botox, daqui para baixo se faz preenchedor. Mas nós sabemos que não, que eu posso sim trabalhar com a toxina nessa região, com resultados excelentes, principalmente na questão preventiva, né? Então, alguns pontos de aplicação que eu acho que são bem legais de terço inferior. Um deles, que é uma dica, assim, que você pode até oferecer como mimo para o seu paciente, que vem sempre, que faz sempre terço superior com você, para ele começar a sentir a parte do terço inferior, é a região do músculo abaixador do ângulo da boca.
abaixador do ângulo da boca, gente, é o sorriso invertido, a carinha de triste, que vai ficando assim, né, caidinho, tá? Isso é legal de você aplicar, inclusive, preventivamente. Então, se você pedir para o paciente fazer a carinha assim, ó, essa carinha aqui, a gente marca perfeito o músculo, né? Só que, se o paciente não faz, ele não consegue fazer essa carinha aqui. Então, você marca 1 centímetro para o lado, 1 centímetro para baixo. Aqui é a região, viu? A Andrea diz que também faz essa aplicação. Eu acho maravilhosa, porque ela mantém o paciente e você vai fazendo isso preventivamente. Quem já tem o cantinho da boca caído. Ah, Natália, já tem o cantinho da boca caído, mas aí eu vou preencher, eu vou fazer outras técnicas. Mas antes disso, faça a toxina, porque senão o efeito do seu procedimento vai durar menos também, porque o músculo tá puxando muito forte para baixo, tá? Então, 3 unidades, tá? 1 centímetro, 1 centímetro, 3 unidades, aplica. Você pode até, como eu disse, oferecer como um mimo para o seu paciente, porque é uma dose pequena, ele vai gostar e depois você já inclui no custo dele, ele vai começar a fazer com certeza sempre, né? Tem outras aplicações nessa região, a região do mento. A região do mento, o paciente que tem aquela celulitezinha no mento, uma musculatura muito forte, às vezes, o paciente tem até aquele queixinho de bruxa, assim, bem para frente, e não é osso, gente, é músculo, é uma musculatura muito forte naquela região, que puxa para frente. Então, você alivia fazendo a aplicação, dependendo da largura do mento, você vai fazer 1 pontinho central ou 2 pontinhos. Aqui, nessa região, você tem que cuidar muito, eu sempre sugiro desenhar o contorno aqui, né, do queixo, para não correr o risco, porque bem nessa intersecção do lábio com o queixo, aqui geralmente é onde passa o nosso músculo abaixador do lábio inferior. Se você aplicar no abaixador do lábio inferior, o paciente não abaixa o lábio, ele não consegue nem escovar os dentes embaixo. É bem ruim o efeito que acontece, né? Uma intercorrência. Então, tomando bastante cuidado, centralizando bem, você não vai pegar, você vai pegar bem no mento e tem um efeito bem legal também. Outra região, no terço inferior, que eu gosto muito de aplicar, a gente chama de linha da beleza. Então, a partir do cantinho da boca, eu desço até a região da mandíbula, seria o meu primeiro ponto. Mais ou menos 1 centímetro, onde é o bulldoguinho, a parte mais forte do bulldoguinho, eu faço o segundo ponto, e mais 1 centímetro do terceiro ponto. São 3 pontinhos, 3 unidades por ponto, entrando lateral, eu faço em pápulas a aplicação, porque aqui, gente, quando a gente disseca os cadáveres lá, a gente enxerga, né, que o platisma nessa região, ele é enorme aqui, né? Mas nessa região aqui, é como se ele fosse uma folhinha de seda, assim, ele é um papelzinho, é muito fininho. Nessa região, eu começo a pegar a inserção do platisma. Então, se eu fizer essa aplicaçãozinha aqui, eu vou diminuir a força muscular, eu vou dar um efeito leve, sutil de lift, principalmente para já quem começa a formar aquele bulldoguinho, dá um efeito muito legal. Então, você faz dos dois lados, né? Dá 9 unidades, na verdade, por lado, 3 unidades por ponto, mais a aplicação do mento e mais essa aplicaçãozinha aqui, dá um efeito muito legal e você pode oferecer para o seu paciente um full face, né? Não fazendo só terço inferior. E, além disso, ainda, o Nefertiti Lifting, que seriam aquelas bandas platismais que a gente funciona o platisma e aplica também lateral, né? Em pápulas também de 2 a 3 unidades, dependendo da força muscular que a gente tenha nessa. Voltamos. Vamos chamar aqui o Dave de novo, porque o Insta só nos permite 1 hora. Voltamos, pessoal. Desculpa, mas é que realmente ele só permite 1 hora. Tô só esperando o Dave entrar de novo. Sejam bem-vindos de volta. Aí, pessoal, voltando. Só esperar o Dave acessar aqui de novo. Dave, cadê você? Bom, gente, não sei, daqui a pouco ele deve entrar aí, eu vou concluir o que eu tava explicando pra vocês. Dessa região, então, aqui, né, só pra gente concluir,
a gente aplica nesse sentido assim, em pápulas, né? E aqui a gente tem um efeito muito legal. Aquelas pessoas que puxam muito para baixo o pescoço, quando eles falam, às vezes a pessoa tá falando com você e salta aquela banda platismal, né? Isso faz realmente uma diferença muito grande quando a gente aplica. Dave não conseguiu entrar aqui comigo? Dave tá assistindo a live. A gente aplica então nessa região, dá um efeito muito legal e dá uma marcação para os contornos da face, né? Às vezes o paciente quer fazer o contorno da face e você vai avaliar, o paciente quer fazer preenchimento. Ah, eu queria preencher, Natália, mas você vê que o problema dele não é preencher. O problema dele é a questão do músculo mesmo. O músculo tá muito forte. Então, como ele tá muito forte naquela região, a gente não consegue, ele cobre, né? A gente não consegue visualizar a parte da mandíbula. Eu chamei ele aqui, mas não rolou. Vamos chamar de novo. Peraí, pessoal. Tudo certo. Chamei. Aê, voltou! Ao vivo é assim, né? A gente passa umas pendengas aí, mas dá tudo certo. No fim, dá tudo certo. Tudo certo. Então eu estava concluindo sobre essa região e eu queria, Dave, que tu dissesse, o Dave faz de uma forma diferente essa parte da marcação dos contornos, que eu acho que também é legal, né? Então tem o Nefertiti que a gente aplica aqui no platisma, a linha da beleza que eu expliquei para vocês, e o Dave tem uma aplicação ainda um pouquinho diferente que eu acho que é bem interessante, eu gostaria que ele compartilhasse com vocês. Eu vou explicar em mim, mostrar em mim aqui. Eu divido assim, ó, o platisma na parte superior e inferior aqui, tá? O objetivo é esticar essa pele para marcar mais a mandíbula aqui, né? Então a gente coloca 4 pontos, 4 pontinhos aqui, 1, 2, 3, 4, e no lado embaixo também, 1, 2, 3, 4, 4 pontinhos, e colocamos 2 unidades em pápulas em cada pontinho. Daí ela vai com o tempo esticar a musculatura, que vai para cima, que vai para baixo, e vai marcar a mandíbula mais, né? Vai melhorar o contorno mandibular. Essa daí é uma técnica simples de fazer e dá um resultado bem bacana, né? Que a mulherada às vezes quer essa marcação da mandíbula, né? E dá um resultado bem rápido. Eu também outra acho que vou falar um pouquinho do nariz. Oi? Do nariz? Sim, só vou falar uma pergunta que fizeram da sobrancelha, tá? Tem uma pergunta que mandaram antes, eu tinha esquecido de comentar. Em relação ainda ao arqueamento da sobrancelha, que existe um ponto para arqueamento da sobrancelha. Isso é uma dúvida que surge muito nos cursos. Não sei se tu lembra, Dave, mas toda vez elas perguntam, e eu já vi, inclusive, oferecerem um pontinho para arqueamento da sobrancelha. Teve uma aluna que uma vez me perguntou assim, Natália, eu posso fazer uma aplicação? Qual é a aplicação para arqueamento da sobrancelha? Então, você não pode oferecer para o seu paciente aplicar somente nesse ponto que eu vou explicar agora para vocês. Vou aplicar só naquele ponto e aí você vai ter o arqueamento da sobrancelha. Não, não é isso que acontece, tá? O que a gente faz é, junto com a aplicação do terço superior, por exemplo, eu apliquei na região do frontal, apliquei na glabela, eu apliquei os pontos que o meu paciente precisa, eu posso complementar fazendo aqui. Aí você tem que tomar muito cuidado com a sobrancelha do paciente, principalmente da paciente. Se for uma paciente que tem esses procedimentos de micropigmentação, você tem que identificar onde seria a sobrancelha original, digamos, da paciente, mais ou menos aqui nesse ângulo, no cantinho do olho, tá? Porque às vezes a sobrancelha tá mais curta ou a sobrancelha tá mais longa porque ela desenhou ela maior. Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Seria mais ou menos nesse sentido aqui do cantinho do olho na diagonal. Aqui, logo abaixo do rabinho da sobrancelha, a gente entra com a agulha paralelo à pele, entra com ela ali como se fosse fazer uma pápula e a gente aplica uma unidade só de toxina. Essa uma unidade de toxina, ela vai auxiliar o arqueamento, mas você não vai prometer para o seu paciente que você vai fazer essa aplicaçãozinha ali e vai arquear a sobrancelha, se você não tiver feito bloqueio nessa região aqui. Então, você bloqueou aqui, você deixou livre essa parte aqui e você ainda fez aquele pontinho ali embaixo.
aí sim você está estimulando, incentivando, digamos, o arqueamento da sobrancelha, tá? Então, só respondendo essa pessoa que perguntou antes, desculpa, eu não recordo agora o nome da colega que perguntou, mas você pode fazer sim esse pontinho, mas ele sozinho não vai te dar um efeito de arqueamento, tá? A dica para achar o cantinho da sobrancelha é assim, ó. O início da sobrancelha seria da base do nariz reto. É o início da sobrancelha. O V da sobrancelha, da base do nariz, passando o centro da pupila. Né? E o cantinho da sobrancelha, da base do nariz ao canto da órbita. Tá bem o cantinho da sobrancelha. Para quando tem essas micropigmentação, a gente faz com a reguinha ali e vai dar bem certinho. Ó. Bem o V, o início, para ter quando que tu vai conseguir erguer ou não a sobrancelha para fazer bem certinho na ponta. Ótimo. Teve mais uma pergunta agora, que questionou em relação na glabela, quais os pontos de aplicação e a inclinação da agulha, né? A gente tinha comentado antes, então vamos falar de novo. Então, assim, os pontinhos de aplicação, né? Quando o paciente faz a carinha de bravo, marca bem certinho aqui onde são os nossos corrugadores, né? Então, eu consigo pinçar os corrugadores e eu vou entrar com a minha seringa, com a minha agulha, na direção assim, tá, gente? Nunca a gente faz na direção do olho e nunca a gente faz na direção contrária, porque sempre tem o risco de a gente pegar aquele ponto de segurança que a gente falou, tá? Então, se você entrar sempre para a linha média, nessa região aqui, você vai conseguir aplicar no ponto adequado. A mesma coisa no outro lado, né? E aqui, se o paciente tiver as ruguinhas horizontais, você pode pinçar o próceros e entrar aqui bem perpendicular à pele, certo? Então, aí o número de unidades vai depender muito de quanto o paciente marca, né? Mas, em média, 4 a 8 unidades por ponto, dependendo da necessidade de cada paciente. Teve mais uma pergunta agora, Dave, tu conseguiu ler? Não. Posição da agulha na área da glabela, tu já falou? Se ela tem micro e levarmos isso em consideração, quando arquear e não vai ficar mais longa ou mais curta, porções diferentes. Eu não entendi, Larissa, a tua pergunta. Se tu puderes repetir, reformular. Eu não entendi. Qual seria a angulação do prócero? Assim, 90 graus. Tá, Luciana? Do prócero. Outra dica que eu queria passar para vocês é sobre a marcação, né? A gente vai marcar a face do paciente. Então, tem no mercado hoje muitas opções, né? Então, tem aqueles lápis de maquiagem, tem canetinhas super coloridas que as pessoas gostam de marcar para ficar, né? Para postar e tudo mais. E tem canetas específicas também para marcação da pele, né? Então, assim, o cuidado só com isso, gente, que eu gosto de passar, primeiro, né? Que nenhuma dessas é estéreo. Se você for trabalhar com uma caneta estéreo, legal, não teria problema nenhum. Mas mesmo assim, independente do que você for utilizar para marcar a face do paciente, para qualquer procedimento com injetável, você precisa cuidar para não colocar a agulha sobre o ponto, porque você vai estar levando aquela tinta e pode, inclusive, pigmentar definitivamente a face do paciente. Então, faz do ladinho, não faz exatamente sobre o ponto, né? Porque tem riscos, tá? Eu vi que perguntaram algumas coisas aqui, foi tão rápido. Sim, em relação à posição da agulha no corrugador, 90 graus. Até tu pode usar 90 graus, mas tem que cuidar para te não passar do músculo, dependendo do tamanho da agulha que for. Né? Então, o ideal é como a gente falou. Inclinar um pouquinho, assim, né? Inclinar um pouquinho para te não passar do músculo. Se tu passou do músculo, tu não vai ter ação da toxina. Do corrugador, tá. Do corrugador. Do prócero pode também, mas não entrar toda a agulha, né? É isso aí. Dave, pode responder do sorriso gengival. Elas perguntaram um ponto de eleição para o sorriso gengival. Sorriso gengival, a gente tem duas maneiras de sorriso, duas formas duas classificações de sorriso gengival, né? A gente tem o sorriso gengival mais anterior, temos o sorriso gengival posterior e a gente tem aquele sorriso gengival misto, que aparece tanto na região anterior quanto posterior. Então, a gente tem diferentes formas de aplicar e pontos de aplicação, né? Então, para a gente tratar aquele sorriso gengival anterior,
a gente vai fazer bem nesse triângulozinho aqui, ó. Pá, bem no triângulozinho aqui, vai o músculo elevador do lábio superior. Né? Vou colocar uma unidadezinha para evitar que o lábio suba. Né? Se tem aquele sorriso gengival posterior, a gente vai pegar o elevador mais o zigomático maior e menor. Então, vai pegar um pouquinho para o lado na aplicação para não elevar também muito o canto da boca. Né? Então aí vai ser essas duas técnicas que a gente vai utilizar. Ou só o posterior, só mais para o lado. Só o anterior, bem no triângulozinho ali, 90 graus. É isso, eu vejo que às vezes as pessoas não se dão conta e aplicam só, né? Aprendeu, faz só esse ponto aqui. E aí o paciente tem aquele sorriso gengival inteiro. Aí vai abaixar aqui e vai continuar lá. Fica aquele sorriso de infinito, assim, fica bem feio. Não é legal, assim. Tá? Isso aí. Da asa do nariz também, Deide. Agora eu vou falar um pouquinho do nariz. Vamos falar um pouquinho do nariz, então, né? Tá. Como na harmonização facial está em alta a parte da rinomodelação, que tem bastante procura nos consultórios, né? E também, às vezes, a gente não consegue solucionar o problema do nariz só com ácido hialurônico, com a rinomodelação. Porque a gente tem um grupo muscular que também faz toda a função muscular na parte nasal. Às vezes o paciente fala, a gente faz a rinomodelação, fica tudo bonitinho, o paciente está anestesiado. Passa a anestesia, ele sorri e baixa a ponta do nariz. Né? Porque aí está entrando em ação o músculo depressor do nariz, ou depressor nasal. Esse músculo está bem na columela aqui, bem profundo, então na hora que sorri, ele baixa a ponta do nariz. A gente também tem um músculo que age, que é o músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz. Quando o paciente sorri, abre a asa do nariz em formato de V, deixa o nariz muito largo. Né? E também tem os músculos nasais, que é a hora que muitos pacientes também sorriem e formam um monte de ondulação no nariz, deixando o nariz mais espesso, mais gordinho. Né? Então, assim, quando o paciente tem sorri e baixa a ponta do nariz, a gente vai entrar bem na columela, 90 graus, caiu no vazio 2 a 3 unidades. Que daí a gente vai evitar que o depressor do nariz age. Daí vai sorrir e a pontinha do nariz vai continuar empinada. Tá? Bem na columela aqui. Ó. Caiu no vazio 2 ou 3 unidades. Aqui na região da asa do nariz, a gente tem que ter um pouquinho mais cuidado. A gente tem que pegar só na asinha do nariz aqui, entrar em 90 graus, 2 unidadezinhas ou 1 unidade em cada asa do nariz. Que a hora que o paciente sorri, não vai abrir o V do nariz, a gente vai conseguir relaxar. E as body lines, que são os músculos nasais, né? Que a gente faz assim e carinha de cheiro ruim, que fica as marquinhas. Então a gente vai entrar também um pouquinho mais profundo, que é o músculozinho lá embaixo, e vai colocar 1 a 2 unidades em 2 pontinhos assim no nariz. Porque muitas vezes a gente faz a rinomodelação e não relaxa a musculatura, o que vai acontecer? A gente vai sorrir, vai fazer a expressão do nariz e essa expressão muscular, essa movimentação muscular vai fazer com que esse ácido hialurônico se movimente, se ele não está já estabelecido na região, né? E às vezes a gente coloca em risco o resultado da rinomodelação. Então a gente tem que fazer um tratamento, fazer uma avaliação e ver se o paciente tem uma atividade muscular na região nasal bem exagerada antes de fazer a rinomodelação. É uma dica bem bacana aí para manter o resultado da rinomodelação em dia. E ainda alguém perguntou sobre as seringas. Essa Ultra Fine da BD, não sei se tu conhece, se tu já trabalha com essa. Eu acho que ela é, sim, muito boa. Eu gosto de trabalhar com essa seringa, que é uma seringa super simples. Apesar disso, de ter um custo bem baixo, ela vem embaladinha, vem estéreo. E ela vem com uma agulhinha já. Mas é uma agulhinha mais longa e um pouquinho mais grossa, 27G, de 13 milímetros. Então, eu me acostumei a trabalhar assim. Eu uso essa seringa, eu pego a toxina com essa agulha que vem aqui, eu troco a agulha por uma menorzinha, que aí eu gosto bastante de usar a 32G, tá? 32G de 4 milímetros, que é bem curtinha, né? Dá bastante conforto para o paciente. Troco, inclusive, gente, eu mostro isso para o paciente. Isso é bem legal, porque quando você diz assim, ó, essa agulha é a que vem na seringa. Essa é a que eu uso para aplicar a toxina em você. Então, o paciente já começa a ter uma percepção de valor diferente também. Ele entende que você cuida dele, que você está preocupado com o conforto.
Então, eu acho que é bem interessante também, né, de a gente falar. E teve uma outra pergunta que eu anotei aqui ainda, sobre os pontinhos aqui do lado, né, do orbicular dos olhos, que se são sempre 3 pontos, né? Não necessariamente, depende muito de quanto o paciente marca. Então, o paciente sorriu e ele marcou. Uma dica que eu sempre dou para essa região, gente, é assim: coloca um lápis, né, nessa região aqui e pede para o paciente sorrir. Se o lápis se movimenta, é porque você está pegando o músculo do sorriso. Então, você corre o risco de deixar travar um pouquinho o sorriso do paciente. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Se o lápis não movimentou, você pode aplicar. Então, geralmente são de 2 a 3 pontos ou até 4 pontos aqui do ladinho. E outra dica importante, nem sempre é uma fileira só. Tem pacientes que têm rugas até aqui embaixo. Não sendo músculos da mastigação, eu posso fazer 2 ou até 3 fileiras de aplicação, né? De 2 ou 3 pontinhos além aqui nessa região, tá? Aqui perguntaram do ponto, para explicar novamente o ponto da asa do nariz. Tá? Ah, sim. Então, a gente vai entrar 90 graus com a agulhinha, bem no ventre da asa do nariz, e colocar 1 ou 2 unidades de cada lado. Bem no ventrezinho da asa do nariz aqui, ó, bem abaixinho. Aqui, ó. Acho que dá para ver, né? Não vou ficar. Vem aqui, ó. Bem no ventre, bem no iniciozinho da asa do nariz. Daí ela vai 1 a 2 unidades e ela vai fechar. Vai relaxar a musculatura na hora de sorrir. Não é para fechar a asa do nariz, e sim para ela não abrir na hora que o paciente sorri. Né? É diferente, fechar e não abrir na hora da movimentação. Para fechar a asa do nariz, aí já é outro procedimento. Daí já é a alectomia, né? Isso. Então, gente, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês que ficaram aí. A gente passou de 1 hora e o pessoal tá aí firme. Eu entrei de novo, veio todo mundo junto. Então, fiquei bem feliz com a presença de vocês. Acho que foi bem produtivo, né, David? O pessoal interagiu bastante, perguntou bastante. Então, compartilhem a live. Ela vai ficar salva aqui por 24 horas no Insta. Compartilhem com os amigos de vocês. Curtam. E a gente encontra vocês na próxima quinta-feira. Eu vou colocar uma caixinha para vocês darem sugestões. Quem ainda não segue a página, comece a seguir a nossa página, que tem sempre novidades. E eu vou colocar uma caixinha com 2 opções de live para a semana que vem. Votem lá e até quinta da semana que vem. Um excelente ano novo para todos vocês. Tudo de bom. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Um abração a todos também. Beijo, tchau, tchau.